meus amigos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Venham comigo. Venham, gente. Vamos aprender um pouco sobre critérios de divisibilidade. O seguinte, para um número ser divisível por outro, o seu resto tem que ser zero, né? O resto da divisão tem que ser zero, tem que dar uma divisão exata, tá? Esse é o critério que tem que haver para um número ser divisível por outro. Muito bem. E nós vamos hoje analisar algumas situações onde nós temos alguns atalhos, tá? Para saber se um número é divisível ou não por outro, tá? Então, nós vamos ver número a número, tá? Um a um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? Vamos ver os critérios. Vamos começar vendo o critério de divisibilidade por 2, tá? Um número natural, ele é divisível por 2 quando ele é par. Quando que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, tá? Aí ele é par. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. O 0 é divisível por 2, o 2 é divisível por 2, o 4 é divisível por 2, o 12, o 16, o 22, o 36, o 40, o 82, o 142 e o 1874. Então, o que é necessário para um número ser divisível por 2? É necessário que ele seja par. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 3. Um número natural, ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Temos alguns exemplos aqui. O 27. Por que o 27 é divisível por 3? Percebam, 2 mais o 7 daria 9. 9 é divisível por 3? Sim, então 27 também é. 36 é divisível por 3, porque se nós somarmos o 3 com o 6, daria 9. E 9 é divisível por 3. Assim acontece com 51, com 87, com 111, o 138, o 147, o 255, o 1302. Vamos pensar o 1302, por exemplo. 1 mais 3, 4. 4 mais 0, 4. Mais o 2, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, o 1302 também é divisível por 3. Aqui embaixo está o exemplo do 147. Repare. 147 ficaria 1 mais o 4 mais o 7. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é um número divisível por 3. Então, o 147 também será divisível pelo 3. Critério de divisibilidade por 4. Um número natural, ele é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Reparem, o 112, quem são os dois últimos algarismos? O 12. 12 é divisível por 4? Sim, então o 112 também é. 136, quem são os dois últimos algarismos? O 36, né? O 3 e o 6, né? Formam o número 36. 36 é divisível por 4? Sim. Então, o 136 também será. Assim ocorre também com o 144, com o 160, com o 172, com o 220, 788, o número 1000 também, tá? Aqui embaixo ó, tem o exemplo, por exemplo, do 788, tá? Os dois últimos algarismos, eles formam o número 88. 88 é um número divisível por 4. Então, o número 788 também será. Tá? Aqui estão apenas alguns exemplos, tá? Mas nós temos infinitos números que são divisíveis pelo 4. Basta pegar os dois últimos algarismos e analisar eles. Muito bem, vamos para os critérios agora, para o critério de divisibilidade, né, por 5. Um número natural, ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Muito fácil, né? Então é só cuidar, ó. Exemplos, o 0, o 5, o 10, o 15, o 20 também seria, o 25, 145, 160, 175, 220, 780, 1005. Então, gente, é só analisar. Se o número termina em 0 ou 5, ele será divisível pelo 5, tá? Um exemplo aqui, 780. O último algarismo é o 0. Então, 780 é um número divisível por 5. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 6.
Um número natural, ele é divisível por 6 quando ele é, ao mesmo tempo, divisível tanto pelo 2 como pelo 3. Reparem aqui, ó, o 72. O 72 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível tanto pelo 2 como pelo 3. Tá? Por que ele é divisível pelo 2? Porque ele é um número par. Por que ele é divisível pelo 3? Vamos lembrar. Porque se somarmos o 7 com 2 dá 9, 9 é divisível por 3. Tá? Então, para saber se o número é divisível por 6, eu analiso. Ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Sim. Se ele for, ele será também divisível pelo 6. Tá? O 90, ele é divisível pelo 2 e também pelo 3. Então, ele será divisível pelo 6. O 108 é divisível por 2 e por 3. Então, ele será também divisível pelo 6. O 120 é divisível tanto pelo 2 como pelo 3. Então, ele será divisível por 6. O 132, ele é divisível tanto pelo 2 como pelo 3. Então, ele será divisível pelo 6. O 786 é divisível por 2 e também é divisível por 3. Então, ele será divisível pelo 6. Repare um exemplo, ó. 786 é divisível por 2 e por 3, então 786 é também divisível pelo 6. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 7, que talvez é o critério menos utilizado, tá? E normalmente o pessoal não utiliza tanto, que ele é um pouquinho mais complexo, tá? Primeira coisa que nós fazemos, nós multiplicamos o último algarismo por 2, fazemos o dobro do último algarismo, tá? Aí nós efetuamos a diferença, lembrando, diferença é subtração, né? A diferença entre o número original, né, o número lá do início, o número original, sem o último algarismo, com o dobro do último algarismo. Se o resultado for divisível por 7, o número será divisível por 7. Vamos ver um exemplo. 553. Repare, vamos primeiro fazer o dobro do último algarismo. Ó. Vamos multiplicar o último algarismo por 2. Então, 3 vezes o 2, isso ficou 6. Agora, nós vamos pegar o número original sem o último algarismo, então fica 55, né? Ó, 55, e vamos subtrair o 6. 55 menos o 6 ficou 49. 49 é divisível por 7? Sim! Então, o número 553 é divisível por 7. Tá? Se nós dividirmos o 553 por 7, dará um resultado, ok? E o resto será zero. Dará uma divisão exata. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 8. Um número natural, ele é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Aqui temos alguns exemplos. O 1400, o 1464, o 1528, o 2000, o 3000 e o 3232. Reparem, para eu saber se o número 1400 é divisível por 8, eu pego só os últimos 3 algarismos, pego só o 400. 400 é divisível por 8? Sim. Então, o número 1400 também será divisível por 8. 1464 é divisível por 8? Por que eu sei que é? Porque eu pego só o 464. E 464 dividido por 8 dá uma divisão exata. Então, 1464 também será divisível pelo 8. Tá? Tem um exemplo aqui embaixo. Ó. 3.232, que está aqui também. Nós pegamos apenas os 3 últimos algarismos. Pegamos o 232, tá? E vamos analisar ele. 232 é divisível por 8? Sim. Então, o número 3.232 também será divisível por 8. Então, não é necessário analisar todo o número, basta pegar os últimos 3 algarismos, tá? Vamos agora para o critério de divisibilidade por 9. Um número natural, ele é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Agora vamos aos exemplos, tá? Pegando, por exemplo, o 99. Quanto que é 9 mais 9? 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então 99 será. 135, basta somar os algarismos. Quanto é que é 1 mais o 3 mais o 5? 1 mais 3, 4, mais o 5, 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então 135 também será. Assim ocorre com o 171, com o 315, com o 333. Vamos ver, por exemplo, esse aqui, o 333. 3 mais 3 mais 3 fica 9.
9 é divisível por 9? Sim. Então, 373 também será divisível por 9. Tá? Assim ocorre com o 567, com o 1584, com o 2988. Vamos ver o número 2988 aqui abaixo. Vamos somar os algarismos dele. 2 mais 9 mais 8 mais 8. 2 mais 9, 11. 11 mais o 8, 19. 19 mais 8, 27. 27 é um número divisível por 9. Então, 2988 também será divisível por 9. Vamos agora para o critério de divisibilidade por 10. Esse é muito fácil, meus amigos. Um número natural, ele é divisível por 10 quando seu último algarismo é o zero. Reparem como é simples. 20, 30, 50, 80, 110, 130, 140, 250, o 1300, todos eles terminam em zero. Então, eles são números divisíveis pelo 10. Basta reparar se o último algarismo é o zero. Se for o zero, aquele número será divisível por 10. Ok, meus queridos? Seria isso. Um forte abraço para todos vocês.